meu povo, tudo bem? Continuando a nossa playlist do Aula Paraná, Matemática, segundo ano do ensino médio, nessa videoaula nós vamos falar sobre os arcos fora do primeiro quadrante, como que eu calculo seno, cosseno e tangente de um arco que está fora do primeiro quadrante, que vale mais de 90 graus, né? Então vou falar como fazer e vou dar aqueles exemplos camaradas para você fazer chover na hora da sua prova. Então, galera, já não perde o seu tempo. Me ajuda, Irmandade. Vai dando um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e vamos para a aula sem perder tempo, tá bom? Então aqui eu coloquei um passo a passo, pessoal, para vocês fazerem. Quando eu quero calcular um arco que é ou seno ou cosseno ou a tangente, que estão fora do primeiro quadrante. O arco vale mais que 90 graus, tá? Então, quando eu falar assim, arcos que estão fora do primeiro quadrante, quer dizer que ele é maior que 90 graus, tá? Então, o primeiro passo é você localizar. Nós vamos localizar o quadrante em que o arco está. O segundo passo, nós atribuímos o sinal do quadrante em que ele está, depois a gente acabou de localizar, né? O terceiro passo, nós reduzimos o arco para o primeiro quadrante, né? E o quarto passo, usamos o tabelão trigonométrico, calculamos o valor lá do arco que está fora do primeiro quadrante, né? Sem ficar de lero-lero lá, vamos lá, galera, para nossos exemplos. Para o nosso exemplo, Irmandade, nós vamos usar o tabelão trigonométrico. Se você perdeu essa aula do tabelão trigonométrico, que foi construído quando eu expliquei a função seno, cosseno e tangente, vou colocar um card agora para você não ficar fora dessa e entender como é que foi construído esse tabelão, tá bom? Não vou se delongar muito nele, ele foi construído nas videoaulas de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Olha, dá uma olhadinha aí nos cards aí que se você perdeu, você vai entender. Tá bom? Então, começando nossos exemplos, camaradas, ó, seno de 150 graus, ele está fora do primeiro quadrante, né, Irmandade? Eu preciso calcular o valor dele, quanto que ele vale, né? Eu já dei uma adiantadinha aqui, desenhei nosso ciclo trigonométrico para facilitar a visualização, coloquei aqui para a gente colocar o sinal, tá? Primeiro passo, então, qual quadrante que está os 150 graus, ó? Tá? Então, se a gente procurar aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá bom? Então, o seno de 150 graus, os 150 graus, ele tá aqui, ó, tá? Já desenhei o retângulo aqui para adiantar a nossa aula. Então, os 150 graus, Irmandade, ele tá aqui. E aqui, ó, entre 90 e 180 é o segundo quadrante, beleza? Identifiquei qual quadrante que tá no segundo. Terminou de fazer isso, você vai olhar o sinal. Qual que é o sinal do seno, tá? Aqui é o sinal do seno, tá bom? Vou colocar aqui, ó, seno, o sinal dele para cima é mais e mais, né? E para baixo é menos e menos. Seno de 150 graus está no segundo quadrante, o sinal é positivo. Já sei que o resultado vai ser positivo, tá bom? Então vai ser mais seno, ok? E agora eu vou mandar ele para o primeiro quadrante, ó. Entre 150 e 180 graus, tá? Preciso mandar para o primeiro quadrante. Se você perdeu essa videoaula, outro card aí para você, Irmandade. Olha só, como que eu mando esse arco para o primeiro quadrante, ó? Irmão gêmeo, né? Ó, o tamanho que ele tem no segundo, o tamanho que ele tem no primeiro. Então, o tamanho dele aqui, ó, 150 para 180, estou ouvindo vocês responderem aí, vale 30 graus, tá bom? Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30 graus, ok? Seno de 30 graus vai me dar a resposta. Então, indo no tabelão trigonométrico, o seno de 30 é 1/2, tá bom? Então aqui vai ser mais 1/2, tá? Se você quiser colocar 1/2 apenas, né? O mais não é necessário, mas pode colocar, não tem problema não, tá? Então, seno de 150 graus vale mais 1/2, tá? Recapitulando, pessoal, desde o início, os 4 passos lá. Primeiro passo, qual quadrante que estava o seno de 150 graus? No segundo quadrante. Segundo passo, qual é o sinal do seno no segundo quadrante?
positivo, coloquei o positivo. Terceiro passo, reduza para o primeiro quadrante. O seno de 150 graus no primeiro quadrante é 30, então vai ficar mais seno de 30. Quarto passo, olha no tabelão trigonométrico, seno de 30 é 1/2, então vai ficar mais 1/2, tá bom? Mais exemplos para você se dar bem e gabaritar na sua prova, vamos lá? Letra B agora, cosseno de 225 graus, já adiantei aqui o ciclo trigonométrico e o retângulo, né? E o sinal. Cosseno de 225, ele vale mais que 90 graus, portanto, ele está fora do primeiro quadrante. Vamos lá. Quanto é o cosseno de 225? Né? Qual quadrante que ele está? Primeiro passo. Qual quadrante que está? Estou ouvindo você responder aí, Irmandade. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Está no terceiro quadrante. Está aqui, ó. Entre 180 e 270 graus, eu tenho o 225 graus. Então, ele está aqui, ó, no terceiro quadrante, Irmandade. Né? Então, sabendo que 225 graus está no terceiro quadrante, o cosseno, né? Vou colocar aqui, ó, o cosseno, o sinal dele aqui para a direita é mais e para a esquerda é menos, tá? Como ele está no terceiro quadrante, ó, o sinal é menos, então vai ficar menos cosseno, né? E esse 225, adivinha, terceiro passo, reduza para o primeiro quadrante, né? Então, esse cara aqui está no terceiro, ele é irmão gêmeo do cara lá no primeiro quadrante aqui, tá? Então, esse cara aqui é irmão gêmeo desse daqui. Então, de 180 a 225, qual o tamanho que ele tem aqui? É o valor que ele possui no primeiro quadrante. Então, 180 a 225, diminui aqui, vai dar 45 graus, tá bom? Então, olha só, no primeiro quadrante vale 45 graus, meu povo, tá bom? Então, 225, lá no primeiro é 45, é o tamanho dele aqui, tá bom? Usando o tabelão trigonométrico, quanto vale o cosseno de 45 graus? Quanto? Olha só, 45 graus, cosseno, raiz de 2 sobre 2, ó. Então, vou colocar aqui, ó, menos o cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, né? O sinal negativo é porque ele está no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante o cosseno é negativo, por isso deu menos raiz de 2 sobre 2, tá bom? Mais um exemplo agora para você terminar de tirar suas dúvidas e gabaritar na sua prova. Vamos lá. Último exemplo agora, tangente de 300 graus, tá bom? Tangente de 300 graus, qual quadrante que tá, galera? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, né? 300 graus, ele está entre 270 e 360, então ele está aqui, ó, 300 graus, tá? Aqui, qual quadrante que é? Quarto quadrante, né? Então, ele está no quarto quadrante. Qual que é o sinal da tangente no quarto quadrante, né? No primeiro e no terceiro ela tem sinal positivo, no segundo e no quarto tem sinal negativo. Nós já vimos isso nas outras videoaulas da nossa playlist aqui. Bom, ela está no quarto quadrante, né? 300 graus está no quarto quadrante, então vai ser negativo. Então vai ficar menos tangente, tá? Reduzo agora para o primeiro, ó, 300 graus, né? Mando ele aqui para o primeiro, ó, irmão gêmeo, né? O arco aqui de 300 é irmão gêmeo aqui no primeiro. Quanto ele vale, ó? 300 daqui, quanto que ele vale? Olha o tamanho que ele tem, ó. De 300 até 360, o tamanho desse arco aqui é 60 graus. Então, no primeiro quadrante, ele vale 60 graus, tá? Então, vai ficar menos tangente de 60 graus. Partindo desse princípio, vamos lá no nosso tabelão trigonométrico. Tangente de 60 graus, ó, 60 graus, tangente é a última linha aqui, né? Tangente 60 graus, onde cruza, raiz de 3, ok? Então,
a tangente de 60 graus vai ficar menos tangente de 60, que é raiz de 3, tá bom? Então, esse é o resultado, tá? Primeiro passo, vamos relembrar lá. Qual quadrante que está o 300 graus? Quarto quadrante. Segundo passo, qual o sinal dele no quarto quadrante? Menos, né? Terceiro passo, reduza para o primeiro quadrante. Era 300, no primeiro vale 60, tá bom? Quarto passo, quanto é a tangente de 60? Olha no tabelão trigonométrico, é raiz de 3, o sinal de menos é porque está no quarto quadrante, a tangente é menos, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, continue acompanhando nossas videoaulas falando sobre o Aula Paraná, segundo ano do ensino médio, conteúdo exclusivo aí para você aqui no canal do Dr. John. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.